Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um trimestre da nossa escola bíblica, dominical. A nossa revista traz um tema. O tema é os ataques contra a igreja de Jesus Cristo, Nós estamos estudando aí o terceiro trimestre, a lição para adultos, e a primeira aula traz um tema que para mim esse tema ele é muito importante e atual, que é as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Eu quero ler aqui um versículo da nossa leitura bíblica em classe. O texto se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo de número 1 ao versículo 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Somente este versículo nós vamos estar lendo. A introdução aqui, nós temos os objetivos da nossa lição. Primeiro, o objetivo da nossa lição, que é nós mostrarmos aí o panorama da nossa lição. Nós temos aí a conclusão também da nossa lição. Temos também aí o subsídio, o professor. Então, a nossa lição ela é uma lição muito boa. Estou com a lição para mestre, você que é professor da escola bíblica dominical, com certeza tem a lição em mãos, aqui a nossa lição. Então, uma lição muito boa, certo? Da nossa escola bíblica. Vamos lá então. A introdução da nossa lição aqui da nossa revista, da escola bíblica dominical, está escrito: neste trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo Satanás. De fato, a igreja ela sempre passou, sempre vivenciou os ataques vindo por parte do inimigo. O interesse do inimigo, na verdade, é parar a igreja. Ele quer barrar a igreja de todas as maneiras possíveis. Nós temos exemplos, por exemplos do Êxodo, quando o povo foi para o Egito, a convite de Faraó, e passa-se os anos, e nós vamos ver que pela mudança, do governador, do faraó do Egito, e a morte de José, veio ali um novo faraó, viu o crescimento do povo, então o diabo coloca no seu coração ali um desejo de perseguição contra o povo de Deus. Se Deus não entra na história e intervir, aquilo poderia trazer um prejuízo maior, Mas teve a morte de muitas crianças, e dentre aquelas crianças Deus tinha uma criança já separada para aquele trabalho, para aquele momento, que era Moisés, e através de Moisés a libertação do povo. Nós vemos também já no Novo Testamento, quando Jesus ele assunta aos céus, a Bíblia nos fala que houve uma grande perseguição, Saulo de Tarso, ele era um dos que perseguia a igreja, mas Jesus, para ele no caminho de Damasco, e o perseguido passa a ser
aliás, o perseguidor da igreja passa a ser perseguido agora por amor à igreja, que ele se encontra com Jesus e se entrega ao Senhor. Nós vemos também no decorrer da história o Império Romano, né, no século I até o século III. Depois Constantino se converte ao cristianismo aproximadamente no ano 313, mais ou menos, e ali ele se diz cristão e agora não persegue mais a igreja, mas até então os cristãos morriam, muitos cristãos foram mortos no Coliseu e em outros lugares, né? Por exemplo, Policarpos, no ano 160 depois de Cristo, um bispo da igreja do Senhor, servo de Jesus, ele foi preso e acenderam a fogueira no Coliseu e falaram com ele: Policarpos, nega o teu Cristo e nós apagaremos a fogueira. Então, ele virando ao imperador disse: Imperador, já há mais de 80 anos que eu sirvo a meu Cristo. Ele nunca me fez mal algum, ao contrário, ele sempre me fez bem. Ele me salvou, ele perdoou meus pecados. Portanto, imperador, eu não posso negar o meu Cristo, muito menos maldizer ao seu nome. Ele disse mais: o meu Cristo, ele só me fez bem. O imperador disse: nega o teu Cristo que nós apagaremos a fogueira. E ele repete as mesmas palavras, mas agora dizendo: acenda mais esta fogueira, para que eu encontre logo com o meu Cristo. Então, o contexto histórico do cristianismo foi de luta, de perseguição, mas a artimanha do inimigo, a maneira de trabalho, mudou. Porque ele matava os cristãos crescia, pessoas morriam no Coliseu, por amor a Cristo, a plateia, 40 mil pessoas assistindo, saía 2.000 pessoas ali que aceitavam Jesus, porque eles entendiam no seu coração: para alguém morrer desta forma, em prol de uma fé de fato, tem algo diferente. E eles encontravam com o Senhor, eram alcançados pela graça. E o inimigo via que não tinha como parar. No meio das realezas, no meio dos príncipes, princesas, havia cristãos escondidos. Então o cristianismo estava crescendo. O período de Constantino, que agora a igreja, ela é tida, né, como uma religião aceita pelo Estado, onde o Estado mistura-se com o cristianismo, religião, uma história meio polêmica, né, o que nós queremos tratar. Começa o quê? Um número de pessoas aceitar Jesus e ser batizado. Pessoas que não tinham passado pelo discipulado, não tinham sido realmente convertidas, com um desejo, né, de cargos, posições na igreja, certo? Porque agora começaram a construir templos e tantas outras coisas, e aí entra o paganismo na igreja. A igreja deixa de ser uma igreja apostólica, né, cristã, genuína, uma igreja santa, para ser agora uma igreja que o mundo tinha adentrado a ela. Porque até então a igreja era uma igreja pura, uma igreja santa, né? E aí nós conhecemos hoje a igreja católica. A palavra católico significa universal. Todos nós somos católicos, certo? Somos católico, apostólico, cristão, ou seja, católicos, ou seja, crentes universais, né? Que cremos nas cartas, ensinamentos dos apóstolos que eles receberam por Cristo. A igreja católica é romana. Por quê? É uma igreja que segue os requisitos de Roma, desvincularam-se do verdadeiro caminho. E aí o poder do Espírito Santo, o brilho da glória de Deus saiu, o poder de Deus saiu. Diz a história que muitos cristãos se reuniam em lugares para adorar ao Senhor, né, em cavernas, porque sentiu a ausência de Deus nos templos. E aí o clérigo, as pessoas que ali viam
Constantino, imperador, aceitando Cristo, olhava e dizia: nossa, vai ser algo fantástico. E aparentemente parecia. Mas não, irmãos. Não, infelizmente. O inimigo aproveitou do momento, que poderia ser um momento maravilhoso, para trazer o paganismo na igreja. A estratégia do inimigo mudou, mas ele continua sendo inimigo. Hoje nós estamos vendo que as coisas estão caminhando para o mesmo caminho. E é o que nós vamos tratar nessa lição. Eu achei interessante passar para os irmãos um pouco, resumido desse assunto, para nós adentrarmos a este assunto que nós vamos passar. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você que é aluno da Escola Bíblica, espero que esta lição possa lhe ajudar. Espero poder ajudar o irmão, a irmã que está aí nos acompanhando no nosso canal no YouTube, tá bom? Vamos lá. Então, vamos falar aqui. A igreja sobre ataque, a sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs crescem nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normatização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Está aqui o primeiro ponto da nossa lição, e nós vamos ver aqui que a sutileza, a artimanha do inimigo em lutar contra a igreja, é algo tão aparentemente inofensivo, normatizando as coisas, ou seja, tudo é normal, Então, é algo perigoso, certo? É algo perigoso. Tudo é normal, tudo é natural. E acaba tentando, a intenção, na verdade, do inimigo aqui é desconstruir aquilo que os nossos pais construíram baseado na palavra de Deus. Baseado na palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Um certo dia, um casal de irmãos falando que foram almoçar com irmãos de uma certa denominação. E na hora do almoço pediram uma cerveja sem álcool. E aí os irmãos que viram aquilo lá: olha, mas vocês tomam cerveja? Não, é sem álcool, não tem problema não. Olha só, qual a diferença da cerveja sem álcool para com álcool? Outros dizem: não podem beber, não podem se embriagar. Então pode fumar um cigarro também, não pode tragar. Não tem problema. Não, a questão é: o que não pode é perder o controle. Quando você bebe, por mais que seja pouco, você já perdeu o controle. Normatizando as coisas, certo? Que é tentando incluir num globo só, fazer uma coisa só. A Bíblia diz, Lucas capítulo 7, depois você ler versículo 5, versículo 6, diz o seguinte: olha, o discípulo está conversando com Jesus está ensinando a eles, e Jesus fala sobre os escândalos, e ele diz o seguinte: aumenta a nossa fé. Jesus fala: olha, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira. Olha só, se tiver de fé como um grão de mostarda. Por que como um grão e não do tamanho do grão? Ele fala como, qualidade, porque o grão de mostarda é uma das únicas sementes que não se mistura com nenhuma outra. Assim o Evangelho. O Evangelho não mistura com nenhum outro tipo de crença, certo? De modismo. Não, o Evangelho ele é puro, ele é santo. Se você pegar um grão de mostarda e plantar com outro, ela morre, mas não produz. Assim é o Evangelho. O
O cristão que está misturado, meu irmão, ele não vai muito longe. Ele tem que ser puro, certo? Tentando normatizar as coisas. Segundo tópico, o alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. Deus sempre alertou o seu povo, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento. Quer ver um exemplo? Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 14, quando Deus está falando, com Daniel, dando das suas visões, Deus fala de tempos futuros, mas ali é para a sua nação, falando de um período de tribulação, um período de luta, dificuldade. Deus está alertando o seu povo. Outro exemplo, nós temos aqui a primeira carta de Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1, que foi o versículo que nós lemos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Olha só, o Espírito Santo está alertando a igreja sobre espíritos de engano, doutrinas de demônios que serão disseminados no meio da igreja. E nós, como obreiros, quero reportar aqui aos obreiros e ensinadores da escola bíblica dominical, seja você irmão, como ensinador, você é um guardião da igreja do Senhor. Como assim? Como que eu vou guardar? Através da sã doutrina, da palavra. Nós temos que rebater esses ensinamentos. Olha o que Paulo fala: doutrinas de demônios. Jesus disse: e surgirão falsos ensinadores no meio de vocês. Ele fala de peste, terremoto, mas falsos ensinadores, e é um perigo, porque aquilo que nós aprendemos hoje, certamente é o que nós vamos executar amanhã. Então aquilo que é passado para a igreja hoje tem que ser passado pela peneira, tem que ser observado de perto, Você, pastor, de igreja, que o Senhor te chamou a este lindo ministério, está à frente de uma igreja hoje, meu querido, observa o que é passado, eu sou pastor da igreja, de uma igreja, pela bondade de Deus, nós temos que tomar cuidado, os homens que sobem aos nossos altares, os homens que sobem aos púlpitos, as mulheres que sobem aos púlpitos para ministrar o louvor, temos que tomar cuidado, tem que passar pela peneira, tem que ser peneirado. E olha só aqui, irmãos, ainda nesse tópico, o Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Então, quem que alerta a igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo alerta a igreja. Como? O Espírito Santo, ele alerta a igreja através da palavra, certo? A palavra de Deus, hein? Terceiro subtópico está escrito: a igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Olha só, quando a Bíblia fala sobre os últimos dias, a reta final, últimos tempos, está se referindo ao quê? Está se referindo à era da igreja, o tempo da igreja, tempo em que o inimigo ele vai lutar contra a igreja. Por quê? Porque ele sabe que está chegando a reta final da igreja e a qualquer momento a igreja do Senhor será arrebatada. E o inimigo ele quer fazer de tudo para que os cristãos se
desvie do verdadeiro caminho. Vamos mais adiante aqui, para que nós possamos ganharmos tempo, né? Aqui na nossa lição. Segundo tópico, a natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Não há nenhuma dúvida que há uma referência aos espíritos maus, aqui também chamado de demônio. Olha só, os ataques contra a igreja são ataques espirituais, certo? O que está por trás de tudo isto é o inimigo. O inimigo está por trás, o inimigo que vai tentar, o inimigo que luta de todas as formas. E aí nós vamos ver, dentro desse segundo tópico, o segundo subtópico, está escrito: o ataque é de natureza moral. O ataque de natureza moral. Nós vemos que o inimigo está por trás, mas ele tenta de todas as formas, de uma das maneiras, uma parte moral. A moral, fiz aqui um escrito aqui em relação a isso. A moral, né, coerente à moralidade, aos bons costumes, que é decente, certo? Coerente à moral, coerente àquilo que é decente, certo? Ou algo vinculado, né, a uma ideia. Então a moral está vinculada àquilo que é decente, aquilo que é, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, vinculado à moralidade, aquilo que é decente. Então quando falamos da moral, né, da igreja, está vinculado àquilo que é decente, está vinculado àquilo que é moral, aquilo que é correto a se fazer. Por exemplo, a maneira do cristão se postar, a maneira do cristão se vestir, se comportar na sociedade, está ligado tudo a isto, certo? Outra observação aqui em relação a isto: moral procedente à honestidade e à justiça. Muitas pessoas falam o seguinte: Deus é amor, o cristão quer julgar o outro, o cristão isso e aquilo, porque Deus é amor. Deus, não, mas Deus ele é justo, isso faz parte da moral de Deus e também da igreja. Deus é justo, certo? O cristão é ligado que a moral também está ligada à honestidade, o cristão ser honesto, né? A igreja de Cristo honesta. Mas o inimigo ele ataca, ele luta contra isso aí, certo? Faz de tudo para ridicularizar a igreja. Terceiro, diz-se do que é decente, educativo e intuitivo, instrutivo. Então a moral fala daquilo que é decente, educativo, tem a ver com aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo passado, tem a ver com a moral da igreja. E no âmbito filosófico, a moral é uma parte da filosofia que trata dos atos humanos, dos bons costumes e dos deveres do homem em sociedade, certo? Dos bons costumes. O que estão fazendo hoje? Há um movimento que luta contra os bons costumes. Nós entendemos, irmãos, que o homem ele nasce homem, a mulher nasce mulher. Embora alguém queira, ou por alguma razão, ter um segmento diferente, uma prática diferente, a gente respeita, ok, tudo bem. Mas o que não pode é que isso seja imposto de qualquer forma. Hoje estão querendo ensinar um terceiro sexo. Eu não sei se essa é a palavra correta, aos nossos filhos. Estão querendo passar algo diferente daquilo que é o correto, daquilo que é decente, que faz parte da história da sociedade. O inimigo ele luta contra isso.
ele bate contra isto. Por quê? Isso vai contra a palavra de Deus, e tudo aquilo que é correto, o inimigo ele quer perturbar, ele quer trabalhar contra. E outro ponto interessante aqui, que estes ataques do inimigo, esta forma de trabalho do inimigo, ele tenta de qualquer forma cauterizar a mente do cristão, certo? O que seria cauterizar? O que significa isso, certo? Está aqui na nossa revista, dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. O que o inimigo faz? Ele trabalha tanto na mente de uma pessoa, principalmente de um cristão, ao ponto de desvincular ele da sua fé, trabalha tanto ao ponto dele não saber discernir mais o que é certo e errado. Não, isso é normal, pode deixar, é assim mesmo, correto. Bom, o pecado continua sendo pecado até o fim, não adianta. Pecado continua sendo pecado, não é de normal não, pecadozinho, pecado, tudo é pecado, certo? Isso tem que ser apresentado da forma clara, de uma forma clara. Ah não, mas Deus me aceita como eu sou. Deus nunca aceitou ninguém como é. Quando eu fui para a igreja, Deus me aceitou como eu era. Se Deus tivesse me aceitado como eu era, eu estava vivendo a vida que eu via. Deus me recebeu como eu era. Aceitar não. Deus ele te recebe como você é. E aí precisa de uma mudança. Claro que precisa de um tempo, mas precisa de uma mudança. As esferas do ataque, as esferas religiosas, o primeiro ataque, do âmbito da religião, vamos lá. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja, e isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. Olha só, porque darão ouvido a espírito de demônios. Quantas pessoas que um dia até faziam vídeos cantando, pregando, defendendo o evangelho, e hoje está do outro lado perseguindo o evangelho. Certo dia, fiquei tão triste de ver um cantor que fez tanto sucesso em nosso meio, que saiu do nosso meio por opção dele, e alguém foi pregar para ele, falar de Jesus, e ele falando que ia processar aquela pessoa porque estava perturbando a paz dele. Olha só, que terrível. É isso que o inimigo faz. Ele trabalha na mente da pessoa, que dá lugar ao ponto dessa pessoa agora entender que o evangelho é uma ameaça para ele. E ele não quer mais ouvir de forma nenhuma. Entende que o errado agora é o certo, né? É o que a Bíblia fala que iria acontecer. Por isso, tomarmos cuidado sobre os ensinamentos. Esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja e a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. Olha só, a esfera social, o inimigo ele bate forte contra a família, porque a sociedade depende da família. E a igreja, um sinal que a igreja está bem é quando a família está bem. Se a família não está bem, a igreja também não vai bem, certo? Então, a esfera social, olha o que está acontecendo com a nossa sociedade hoje. Olha que tantas coisas estão acontecendo. Tem um movimento, um movimento hoje que cresce muito em São Paulo, né? O orgulho gay. E a última parada que teve, acho que foi 3 milhões de pessoas. E a gente vê, irmãos, que não é um movimento para realmente dizer, olha, nós temos nossos direitos, né? É um movimento onde apresenta tantas coisas, né? Onde você vê o sexo livre e tantas outras coisas. Isso é algo fora do comum. Fora do comum. Estão tentando de tantas formas lutar contra a igreja,
Observa, olha esse vídeo Polêmica. aí. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Viu? Então olha só, para você ver o que eu estou falando aqui, né? Vou até passar para outra parte. Quarto tópico, a igreja protegida, a exposição da palavra de Deus. A igreja tem duas armas contra os ataques do diabo. Primeiro, a palavra. Paulo afirma que a palavra de Deus tem um poder de santificar, de purificar, né, a igreja. É através da palavra de Deus que nós conhecemos Deus. Deus se revela através da sua palavra. O Espírito Santo, ele trabalha no meio da igreja e ele tem por base a Bíblia, certo? O cristão, ele tem que amar a palavra de Deus. Ele tem que amar a palavra de Deus. A gente vê alguns cultos por aí que diz-se culto pentecostal, mas são cultos que ultrapassam os limites, né? Culto pentecostal, irmão, é um culto onde se crê no batismo com o Espírito Santo, cura divina. É um culto onde você vê a ação do Espírito Santo, mas de forma ordeira, organizada. O irmão se alegra na presença de Deus, mas a gente vê por aí alguns cultos de pentecostal que perde o limite das coisas, pessoas pegando púlpito, jogando para cima, pessoas fazendo a cenação de metralhadora e tantas outras coisas. O culto pentecostal é um culto ordeiro, certo? É um agir do Espírito Santo, um agir dos dons, mas isso não quer dizer que tem bagunça, certo? Nós precisamos usar a palavra de Deus contra os ataques do inimigo que vem contra a igreja. É através da palavra, é através da exposição da palavra, certo? Tem crente que mexe com o espiritismo, né? E como rebater isso aí? Através da palavra, certo? A palavra é como um sal. Você pega o sal, coloca na água e põe um ovo. Você vai colocando sal, o ovo vai subindo. Assim é a palavra. À medida que você vai ministrando a palavra, aquilo que é errado vai subindo. E aí Deus vai trabalhando, vai santificando. Aquele que estava em pecado vai se arrependendo dos seus pecados, certo? O ímpio vai ao culto, ouve a palavra toca no coração, ele é salvo. Então a palavra. E aí nós vamos ver aqui a outra arma, que é a oração. A oração, ela faz parte da vida do crente. A oração é um diálogo com Deus, momentos que você conversa com Deus. A oração é algo maravilhoso. Aí fica uma pergunta: qual o mais importante, a oração ou a palavra? Né? Os dois são importantes. Os dois são importantes. O conhecimento da palavra te ajuda, né, na sua caminhada, na sua fé. Mas a oração, ela te ajuda na convicção daquilo que você leu, na convicção daquilo que você ali está buscando. O conhecimento, a oração faz parte. O Espírito Santo te passa uma experiência. O pastor Konyon Chu, pastor da Coreia, que já faleceu, ele dizia: se você vai pregar, antes de pregar, tire um período de oração. Melhor tirar 1 hora de oração e pregar 5 minutos, e você terá mais êxito do que você talvez pregar ali 1 hora e você orar, digamos aí, 20 minutos. A oração é importante, certo? Então nós vamos ficando por aqui. Espero que esta lição que a gente passou para os irmãos possa estar ajudando a sua vida, a sua caminhada. Os ataques do inimigo, o inimigo, ele tem lutado contra a igreja, mas a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Queridos, continue acompanhando nossos vídeos no nosso canal. Ficamos felizes, mais de 400 pessoas seguindo em nosso canal. Queremos alcançar aí as 500 pessoas, né? Compartilhe este vídeo. Deus possa continuar abençoando a sua família, abençoando a sua casa de uma forma especial, em nome de Jesus.